muito conhecido aqui na igreja. Portanto, ouçamos atentamente a exposição da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no texto, então, que se encontra, foi citado em Lucas, no capítulo 3, os versículos 33 e 34. Assim nós temos o melhor contexto da afirmação de Jesus, da frase de Jesus. Lucas 23, versículos 33 e versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os sóis. As 7 frases que nós encontramos na cruz, que serão alvo de nossa meditação, esta frase tem uma peculiaridade. Ainda que haja outros momentos que Jesus se dirige às pessoas ao redor, no caso ao malfeitor, dizendo que ainda haveria momento de estarem juntos no paraíso naquele mesmo tempo, ainda que ele se dirija a João e Maria, também com uma palavra mostrando a sua preocupação com sua mãe e o seu discípulo amado, nós temos aqui a única frase que entendo ser intercessória. É a única frase que Jesus fala onde ele conversa com o Pai e pede misericórdia de Deus. Ele pede o cuidado do Senhor de uma maneira muito especial. Não da mesma maneira como nós encontramos nas palavras de Jesus, ditas na chamada oração sacerdotal. Quando Jesus pede por nós, pelos discípulos, se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo João, como muitos de nós conhecemos essa passagem. Lá naquela frase, naquela oração, Jesus pede por aqueles, como ele diz na própria oração, aqueles que tu me deste. Ele pede na oração sacerdotal pelos seus. E aqui ele está pedindo propriamente pelos seus. Ele está falando por aqueles que estavam fazendo mal contra ele. Jesus Cristo pede ao Pai por aqueles que estavam ofendendo, aqueles que o estavam crucificando. Não precisamos conhecer muitos detalhes das Escrituras para lembrar que naquele momento especial Jesus Cristo era alvo de todo tipo de zombaria e de sofrimento físico, nos açoites, os castigos que foram impedidos a ele em todo momento. Jesus se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A origem da palavra é uma palavra que dá a ideia de: Senhor, esqueça o que está acontecendo. Pai, esqueça, não olhe para isso que está acontecendo agora. E nós então encontramos esta primeira frase lá na cruz. Quando nós vamos estudar a palavra, nós precisamos atentar para o que ela realmente diz e não para aquilo que nós achamos. E de certa maneira, no meu jeito de ver, esta é uma frase que pode ser encarada de uma maneira completamente contrária aos padrões e ao contexto das Sagradas Escrituras. É preciso que nós olhemos para entender o que realmente o Senhor estava querendo falar nesse momento tão especial. 2 coisas que se faz aqui, e fica bem claro isso também na minha exposição, é que nós temos que olhar o que Jesus não quis dizer e o que Jesus realmente disse. Vou começar pelo que ele não quis dizer. A frase dita assim, jogada de uma maneira qualquer, fora de todo tipo de contexto, parece apenas um clamor de alguém para pedir que outra pessoa não seja alvo de um castigo, não seja alvo de uma punição. Talvez seja a maneira mais simples de nós olharmos esta frase. Jesus Cristo está pedindo: Pai, que isso que está acontecendo agora não seja considerado na história desses homens que estão realizando este ato. Quando nós olhamos as Escrituras e olhamos o contexto das Escrituras e olhamos para Jesus que conhecia as Escrituras, sendo ele a própria palavra de Deus, e nós temos que saber que as Escrituras têm uma unicidade, ela tem uma coerência de ponto a ponto. Nós podemos olhar que Jesus Cristo sabia muito bem que Deus é justiça. O fato de Deus ser justiça implica em que o Deus de justiça não pode permitir, pela sua própria justiça, que algo que é errado passe impunemente. Absolutamente. Não é possível. Se Deus deixasse as coisas passarem, como muitas vezes nós que somos pais deixamos alguma atitude equivocada de nossos filhos de lado e não nos punimos por aquilo que fazemos, se Deus fizesse isso, ele não seria justiça.
O fato de Deus ser justo significa que Ele cumpre a lei, e como juiz reto, Ele exige que a lei seja cumprida. Nós podemos olhar a frase e alguns podem ler esta frase e entender que Jesus está dizendo: Pai, não considere isso, esqueça isso, que isso seja apagado da história. Não esqueça de dizer isso, que isso seja apagado da história destes homens. Mas como podemos encarar o Deus justo diante de alguma coisa desta maneira de olhar? Creio que isso que faz muita gente olhar para Jesus como intercessor nosso no dia a dia pelos pecadinhos e pelos pecadores que nós cometemos. Quando algumas pessoas intercedem, conversam com Jesus e dão um jeito de pedir: Senhor, deixa isso passar, ou pedimos por alguém mais. Alguns olham o Cristo e olham outros personagens bíblicos, mormente a mãe de Jesus, muitas vezes, como aquele que realmente deixa passar algumas coisas de lado. Uma das peças populares mais cultuadas, mais conhecidas do nosso país, que já foi um tipo de peça teatral, programa de televisão e outras coisas mais, conta a história da mãe de Jesus, muito bondosa, que no momento em que o próprio Jesus estava inclinado a não atender o pedido, então se fala com a mãe de Jesus e ela resolve tudo porque ela é carinhosa e perdoa um ato de loucura qualquer que realizar. O que nós conhecemos nas Escrituras não é isso. Deus é justo. Deus olha para a maldade, para o pecado, para aquilo que ofende ao Senhor, e Ele não deixa estas coisas passarem. É isso que traz ao nosso coração uma certa tranquilidade, uma certa serenidade. É isso que deveria trazer para nós um descansar nos dias difíceis que nós passamos, vendo toda a classe de coisas erradas acontecendo a todo lado. É descansar no Deus justo, juiz. Jesus conhecia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está recheado de expressões onde se fala da justiça de Deus. Os profetas, por exemplo, trazem esse assunto constantemente. Quantas vezes os profetas não abrem seus lábios para dizer da injustiça do homem e da justiça de Deus? Há um profeta em particular que eu quero citar aqui, Abacuque. Abacuque abre os seus lábios e diz ao Senhor: Senhor, até quando o Senhor vai permitir a injustiça que acontece aqui? O Senhor só dá uma correção desse povo de Israel. Deus responde: vou corrigir. Abacuque se assusta com a resposta de Deus, e Deus diz que vai usar os caldeus para realizar o ato de justiça. E Abacuque então abre seus lábios, preocupado com a violência e impiedade daqueles caldeus. E novamente conversa com o Senhor, e o Senhor mais uma vez responde a Abacuque, dizendo que Abacuque poderia descansar, porque Deus não deixaria a violência, a maldade e a impiedade dos caldeus de lado, absolutamente, embora os usasse como seu açoite naquele momento tão especial na história de Israel.